Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje aqui na nossa reflexão, um assunto bastante interessante, onde a gente usa um pouquinho de astrologia, um pouco da Kabbalah, para que traga sempre um conhecimento. Tudo que é falado aqui é sempre baseado em estudos, em pesquisas, né? Não é uma coisa assim abstrata, fora, né? Inventou da cabeça, são situações que vão acontecendo. E por fim, você pode ir observando isso, quem me acompanha aqui já há um tempo, e a gente vai conversando aqui, eu vou falando a respeito dessas situações e tudo que acontece no dia a dia, para que a gente possa trazer um pouco mais de conhecimento, para poder abranger um pouco mais, abrir um pouco mais esse espaço e a gente entender como é que funcionam as leis da vida. Porque a vida não é só isso que a gente está acostumado a fazer aqui, né? Você trabalhar, gastar, economizar, ter um relacionamento, uma família, filho e acabou. Então, o nosso propósito de vida, assim eu acredito, é que nós vemos aqui para poder crescer e evoluir cada vez mais, trazer um conhecimento maior cada vez mais. E a gente hoje vê muita ignorância ainda no planeta, muita falta de conhecimento. Então a gente usa o termo, né? A pessoa fala, um povo atrasado, tá? Mas não é. Cada um está ali no seu momento evolutivo. E cabe a nós entender esse momento e aprender cada vez mais. Não fugir do conhecimento, e sim aprender com o conhecimento para que a vida possa melhorar, né? Se a gente parar para observar com o olho racional, quanta coisa precisa ser mudada, né, nesse planeta. Você olhar, tem coisas que precisam realmente, e a gente hoje ainda tem muito preconceito com as pessoas, a gente ainda não entende os outros, a gente ainda faz queimadas, né? Nós ainda poluímos o planeta, enfim, nós acabamos com a natureza, nós não respeitamos o ser humano, não respeitamos os animais. Então existe uma série de situações, essas são as básicas, né? Ali que todo mundo conhece, mas fora isso, muito mais dentro de um relacionamento, né? O respeito com as pessoas e, enfim, entender, né? A opinião de cada um. Mas quando eu debato, eu acabo sempre discutindo, brigando e a gente vê violências, ser humano ainda matando ser humano, matando para ver o tombo, né? Então, enfim, a gente vê as coisas aí acontecendo. Então precisa ter ainda uma evolução muito grande, porque nós evoluímos muito, como eu sempre digo aqui, na tecnologia. Temos uma tecnologia fantástica hoje, mas como seres humanos, a gente ainda precisa melhorar muito, né? O ego, a vaidade, a arrogância. Então eu preciso dar uma equilibrada nisso e a melhor forma de fazer é ter conhecimento. Conhecer, aprender, olhar e se entender. A gente tem uma visão assim errônea de que eu tenho que mudar o outro, mas não, eu tenho que mudar a mim aqui dentro, né? Eu tenho que olhar para mim, ver o que está acontecendo aqui dentro e me entender, para depois eu tentar entender o mundo, quiçá entender o outro. Então, vamos lá, né? Para brincar um pouquinho, o nosso tema de hoje é para entender a pandemia. O que funciona, né? O que vem atrás das grandes pandemias? Eu sempre digo que a vida ela não traz dificuldade, a vida ela não cobra nada, aqui se faz, aqui se paga. Não, não paga nada, né? Essa é uma visão minha, entendeu? De acordo com aquilo que eu já vivenciei, as coisas que eu venho estudando, pesquisando. A vida ela é cíclica, ela vai. A vida vai passando pela gente, né? Ela vai acontecendo e nós estamos aqui nessa caminhada. Então, aquela coisa do olho por olho, dente por dente, né? Aqui se faz, aqui se paga, isso são tudo as crenças que nós acreditamos de acordo com as situações. Quem está acompanhando aqui sabe já de um tempo que a gente já vem falando a respeito disso. Então, hoje, para a gente entender os estímulos, né, que a vida dá, porque isso não é um problema, não é uma dificuldade, não é um castigo, né? Os mais fanáticos vão dizer que é um castigo divino de Deus. E não é nada, Deus não castiga ninguém, né? Não existe nada disso. A vida ela apenas vai passando e vai transformando aquelas situações. E para transformar isso, a gente precisa de estímulos, precisa de uma coisa estimular a gente para que a gente possa cuidar daquilo, né? O nosso corpo é uma prova vivíssima disso. Você só começa a cuidar do corpo quando ele começa a apresentar defeitos. E aí você corre para o médico, vai fazer exercício, vai fazer uma alimentação, né? Melhor. Por quê? Porque já teve um estímulo ali, olha, diabetes, olha, coração. E aí a pessoa naquele medo, ela acaba mudando os hábitos dela.
Então, para entender isso através de estudos, né, da Kabbalah, de estudos ali da astrologia, quem acompanhou aqui sabe, 2019 começou ali tudo, foi um boom, né, 2019 para 20. Então, se você pegar o áudio lá, quem tiver, vai ver que lá no começo do ano eu falei, a gente vai ter principalmente ali no Ano Novo Astrológico, né, que começava ali a partir de 20 de março, mais ou menos. O que é que eu sei? Mês de março a gente ia ter ia ser mais ou menos assim, ia ser uma translação, né, uma transmutação, um equilíbrio daquela energia toda de 2019, onde seria um período de adaptação e depois entraria no ano, a partir de março, verdadeiro 2020, onde as energias iam ser pesadas. E lá eu disse que você ia observar que durante esse ano, muita gente que não teve, né, aquele conhecimento, que não estava pronto para tudo aquilo que a gente já vinha falando antes, eu não vou entrar em detalhes aqui, senão fica muito chato de escutar e fica muito técnico a coisa e não dá. Pega o áudio lá e vocês vão ver. E, e aí o que aconteceu? Que a partir de março, as pessoas que não tivessem feito o dever de casa bonitinho, dentro daqueles padrões que a gente já tinha explicado, você ia ver muita gente como o escorpião, né? Quando tiver cercado de alguma situação, o escorpião, quando ele não tem a saída, ele é aquele bicho que se mata com o próprio ferrão. Então você ia ver muita gente dando ferroada na própria cabeça e se matando, né? Se matando, claro, num sentido figurado da coisa, né? Mas num desespero, numa fraqueza, enfim, em situações assim. E a gente está olhando, está vendo isso aí o tempo todo, né? Quem acompanha direitinho sabe e está observando. Você pode observar aí no teu dia a dia. Então começou tudo ali que foi regido por Marte. Marte é o guerreiro, é a força do movimento em 2019. Aquele movimento que a gente precisa fazer para poder ingressar, né, nessa caminhada aqui e desbravar todo aquele caminho e entender todos aqueles estímulos que a vida traz para nós. E aí entrou o ano de 2020, o ano novo astrológico, que tinha energia, né, do Sol. Então vinha uma nova vibração. Essa energia 2020 é uma nova vibração de recriação, onde você vai recriar tudo que você já aprendeu até hoje. Talvez aquilo que eu sempre digo também, entender que tudo que você aprendeu até agora estava errado, né? Voltar para dentro, olhar ali o que realmente falei isso ontem, na reflexão de ontem, que tudo aquilo que você aprendeu, para ver se aquilo toca em você, para saber que se a tua fé, o que você acredita, a tua crença é aquilo que realmente faz sentido na tua vida. E não só crer porque todo mundo crê ou porque eu fui criado nesse meio de acreditar que a vida é assim, por exemplo, né? Então é uma força de recriação. Ela vai trazer a mudança do ego, né? As pessoas do egocentrismo, aquela parte pessoal muito forte, né? Então, muito eu, o individualismo muito grande e sem pensar ali no coletivo. O coletivo não é a caridade, não é o assistencialismo que é colocado aí fora, que eu venho falando aqui há anos para vocês isso. E sim a promoção humana. Então, levar para você um conhecimento é não levar um alimento para você. Não vou te dar comida, mas eu vou ensinar você a ter a tua própria comida, né? O ditado que não deu peixe, ensina a pescar. Isso é muito válido para 2020. Então, ensinar as pessoas, levar um conhecimento, trazer um trabalho social muito forte em cima disso para que as pessoas consigam se autossustentar. E a gente erradicar de vez isso que é aqui tão ruim no mundo, né, que é a pobreza. Eu falo que pobreza é uma doença. Se você é pobre, você está doente. Então você precisa poder sair, se curar disso, para que a pobreza ela não consegue abrir espaço. Claro que tem ali toda uma história, tem todo o entendimento, mas não é legal. Então você precisa sobreviver e você precisa viver assim, daquelas situações. Então, olhar para isso e essa energia do Sol aqui em 2020, ela é muito forte para você poder entender e fazer essa recriação, para você olhar para a tua vida e olhar e ver exatamente o que faz sentido para você. Isso aqui faz sentido para mim, então é isso que eu estou acreditando e eu estou indo e as coisas funcionam. Senão, você vai dançar muito grande. Por quê? Porque 2021 vem a energia de Vênus, aproximadamente ali, né? 20 de março, mais ou menos, você vai ter uma força do amor, né? E uma força do poder material muito grande. Então, as pessoas que puderam
entender isso, o amor, esse amor incondicional, gostar e respeitar as pessoas como elas são, né? Não aqui o amor homem e mulher, né? De um relacionamento que esse também vai acontecer, mas o amor pelo planeta, o amor pela vida. E vai reger muito o teu poder material. Se você poder entender isso, né? Amar o que você faz, amar as coisas que você tem, o teu conhecimento forte disso, você vai ter uma uma situação em 2021 muito bacana fazendo a tua lição de casa. Você contribuiu para a sociedade, você contribuiu para o coletivo, né? Os valores que estão acumulados aí, você consegue repartir isso de uma maneira não egoísta, não egocêntrica, mas de uma maneira assim, de um conhecimento gostoso, legal e de ajudar-se e ajudar aos outros também, sem essa história de caridade, para que você possa colocar isso de uma maneira bem bacana. Olha, eu consigo contribuir com tudo, porque o meu sucesso é o sucesso de vocês. O sucesso de vocês também é o meu sucesso. Já para as pessoas que não vão contribuir com isso, que não vão conseguir, que ainda não entenderam para fazer essa lição, elas vão se unificando ali tanto para o bem, as pessoas que conseguiram passar isso, quanto para o mal. Então nós vamos construir duas egrégoras. E ali começa um campo de batalha, não muito diferente do que acontece hoje. Né? Então as pessoas se degladiando, pessoas com fanatismo muito grande, ainda numa ignorância total, numa falta de conhecimento muito grande, né, dentro delas, e ali vai ter ainda confusões muito, muito legal. E onde nesse ciclo de 2020 e 2021, o que que isso vai trazer à tona para que a gente possa observar isso? Muita quebra material. Muita quebra. Então a gente já está vendo aí empresas fechando, comércio fechando. 2021, a tendência é que isso também piore, que isso aumente, né, ainda mais para aqueles que não entenderam ainda o recado, para aqueles que ainda não entenderam a energia e a lei da vida. Você vê que enquanto uns quebram, outros se levantam, outros constroem. Tem gente fazendo isso. Então, o tempo todo, a vida ela está mostrando isso para gente. Ah, mas é a crise, ah, mas é a pandemia. Eu falo às pessoas, ah, tem gente passando fome, tem que ter um auxílio emergencial. Poxa, mas desde que o mundo é mundo, a gente vê pessoas passando fome, né? E isso não é uma coisa legal, mas é um estímulo que a vida traz. Então aí a pessoa pega só o momento, com a falta de conhecimento, e fala, pô, as pessoas estão passando fome, e o governo não faz nada, ou não faz do jeito que querem, né? Quem recebeu um pouco do auxílio tá mais tranquilo, quem não recebeu tá numa draga danada, numa situação muito complicada, mas isso já vinha acontecendo, é que não a pandemia só traz à tona tudo isso que já é vivenciado. Né? Você vai para os lugares mais afastados e dentro da própria capital mesmo, falando particularmente aqui de São Paulo, você vê ainda pessoas passando fome num grande centro, né, numa das maiores cidades do planeta, pessoas ainda passando fome. Então, essa quebra vem justamente para poder entender essa situação. Então, as pessoas ainda não conseguem contribuir. A pessoa trabalha muito egoísta para ela, o empregador ainda é muito egoísta para ele, os valores eles ainda são muito individuais. As pessoas não conseguem entender, tem uma exploração muito grande, tanto de um lado quanto do outro. Então isso precisa ser mudado, né? Precisa entender muito forte isso nessa energia de Vênus em 2021. Aí a gente passa um pouquinho depois para 2022, que é um ciclo ali de 7 anos. Lá no começo eu falei para as pessoas, né? Olha, isso vai até meados de 2025, 2026 ali. Quem sabe até 27, mas vamos lá. 2022 a gente tem a energia de Mercúrio. Mercúrio traz para a gente o quê? Traz o conhecimento. Né? Então, esse conhecimento, principalmente em 2022, o sistema de ensino nacional ele vai sofrer uma mudança assim completamente assim muito, muito, muito grande, né? Pelo menos deveria passar por isso. Vai e vai, né? Não vai ter jeito. Vai ter mudanças muito grandes. A gente já tem esses sistemas aí de ensino à distância, essas coisas, tá? Mas vai ter porque é um ano muito forte do conhecimento. A comunicação, ela vai estar muito, mas muito em alta.
nesse ano de 2022. Então, o pensar, né, o criar, o recriar, o contribuir para isso, levar o conhecimento, ensinar, entender as leis, entender todas essas situações, como funciona, questionar um pouco mais, né, como sempre digo, questionar, olhar, perguntar, olha, isso não, vamos ver aqui, isso vai ser muito forte em 2022 para aquelas pessoas que estão despertas, para aquelas que acordaram ainda, que vêm acompanhando e vêm olhando isso de uma certa forma. Porque quem ainda vai estar adormecido, quem ainda não vai estar olhando para aquilo, quem ainda não fez a lição de casa direitinho, não conseguiu se compreender, entender, saber que o coletivo ele vai vir com uma força cada vez maior para que a gente possa entender isso, essas pessoas ainda vão dançar muito. Essas pessoas provavelmente não chegarão a 2026, 27. Por quê? Porque não vai ter mais espaço para elas nesse momento. Então, começa a cuidar, começa a prestar bastante atenção nisso e fazer a sua lição de casa, entender exatamente as leis que regem a vida e para onde a tua antena está sendo apontada, para que direção e rumo da tua vida você está levando. Por quê? Chegando ali 2023, a gente está com a Lua, a energia de resente da Lua. Então a Lua ela traz o quê? O resgate, um resgate kármico, né? Como as pessoas gostam de dizer. E aí é o momento da gente entender quem realmente somos, o que viemos fazer aqui, qual a minha posição aqui dentro desse planeta, né? Quem sou eu de verdade? Então nós vamos ter grandes revoluções. Então, e grandes revelações também. Então vai ter que fazer uma revolução muito grande ali na vida das pessoas para aqueles que já estão preparados para isso. E as revelações para você poder entender quem você é e por que que chegou até nesse momento. Então, resgatar tudo aquilo que foi errado. Olha, eu entendi errado, entenda a falta de conhecimento que eu tive lá atrás. Então aquilo, esse passado, ele já não faz mais parte da minha vida. Porque hoje você vê as pessoas ainda presas ao passado. Ela fala, não, não tô, não é isso, mas tá. Tem muita coisa presa ao passado que você ainda não resolveu e que precisa ser resolvido ali. Então olhar quem eu sou não é esquecer de onde eu vi, mas também não ficar preso de onde eu vim e de tudo que aconteceu. E seguir em frente a nossa caminhada para poder acertar, para poder aprender, para poder entender o que vem pela frente. Então, essas revelações vão vir muito fortes em 2023. Repito, para quem está preparado, para quem fez a sua lição bonitinho, para quem está ali no caminho correto, tá? Olhar aquilo que foi errado, não repetir com aqueles erros e seguir em frente sempre no crescimento. A energia do passado, né, vai ser como um descarregar e um carregar de energias. E aí você vai escolher, você vai continuar andando com um peso morto, e isso lá na frente pega você. Você não chegará a 2027. Descarregar esse peso morto vai ser a chave para 2023, onde eu entendi tudo o que aconteceu, eu entendi tudo aquilo que eu passei, seja lá o que for, de bom, de ruim, não importa, mas eu vou seguir em frente agora. Para quê? Para 2024 entrar na energia de Saturno, que seria o quê? Um padrão inconsciente novamente, para que a gente possa buscar aquilo que está mais interiorizado lá dentro da gente, que seria o quê? Uma nova realidade. E essa nova realidade com trabalho, com amor, com saúde, com criação, né? Com novidades na vida da gente. Então, olhar o modo com que eu trabalho, a forma como eu encaro qualquer tipo de trabalho que eu venha fazer na minha vida, desde tomar banho é um trabalho, cozinhar é um trabalho, arrumar a tua casa é um trabalho, o teu trabalho mesmo profissional, o que você estudou, o que você conheceu, esse amor incondicional, me amar principalmente, porque o amor, quando fala aqui, é sempre levado, as pessoas entendem que é para fora, mas não é. Quantas pessoas ainda não se amam, não gostam de si. Então, entender esse amor verdadeiro, cuidar realmente da sua saúde, ter essa saúde mesmo equilibrada, bacana, que são essa nova realidade, seriam os pontos ali de eu criar e encarar essas novas construções. Entender tudo aquilo que eu criei e encarar isso de uma forma bacana, positiva, para que isso não gere um peso morto, né? Como a gente falou agora há pouco, para aqueles que ainda não acordaram, para aquelas pessoas que ainda vão estar insistindo, porque sempre vão ter
aquelas pessoas que ainda não vão conseguir pegar a matéria toda. Em 2025, a gente vai ter uma energia ali de Júpiter. Então, essa conexão de Júpiter vai ter uma conexão ali maravilhosa, com uma outra conjuntura, com os outros astros, tudo tal. E aí, o que vai acontecer? 2025 é um ano, eu já venho falando isso aqui há bastante tempo também, quem acompanha sabe, 2025 vai ser aquele ano que cai as religiões, as falsas religiões. Então, tudo aquilo que tá, né, que não está sendo colocado de uma maneira legal, esse ego, né, egocentrismo, esse egoísmo muito forte. Então, eu querer ganhar demais, eu fazer demais, a corrupção, porque eu já falava dessa reforma política lá atrás, né? Primeiro vai ser a reforma política, vai cair essas máscaras todas, o Brasil ele vai revolucionar, o Brasil vai ser um país que vai ser de exemplo de política e de religião para o mundo, né? Vai ter que ter uma nova fase, reconstruir tudo, acabar com o sistema que está aqui, com essa velha política, essa nova política, né? Esse jogo de empurra-empurra de interesse, esse ego muito grande que a gente já falou aqui. Então, para que tenha uma nova reforma, para que as pessoas trabalhem em prol disso que eu te falei, né? Do todo, de levar para o coletivo. Então, eu como político, eu trabalho para o povo, para que todos nós, inclusive eu, sendo político, também tenha as bênçãos, que é o bem em ação sobre esse trabalho e esse cuidado com todo mundo. Trabalhar em prol de todos, não apenas de um. Então isso vai cair, como as religiões hoje levar, evangelizar de uma maneira correta, né? Levar essas situações onde as pessoas possam aprender, possam entender os verdadeiros valores do conhecimento. E não essa coisa que está aí, um fanatismo muito grande, as religiões brigando entre si, né? E as pessoas na corrupção, e você vê fraudes, e você vê mentiras, né? Volto a dizer, esse fanatismo muito grande de acreditar por uma coisa que as pessoas não vivenciam. Enfim, tá aí para cada um observar, né, e olhar da maneira que entender, ver se você vai ser aquela pessoa que vai estar acordada, que acordou, que está desperto para aquilo, ou se você ainda continua fechado na ignorância daquela situação. Então, cai isso, começa a ter uma mudança muito grande, principalmente nessa parte, né, da religião, onde ela vai trazer um novo, porque a palavra religião, para quem não sabe, ela diz, né, vem do latim, que é religar, é uma reconexão. Eu não gosto muito desse lado, mas é o que diz. Eu acho que o ser humano ele não desconectou da sua essência divina, que é Deus. Mas enfim, religião, a palavra é esse religar. Mas é um religar verdadeiro, né? Um verdadeiro mesmo, com a realidade celeste, com aquilo que realmente importa para você ter o teu conhecimento e não esse fanatismo que vai acontecer. Embora nesse período a gente vai ter também uma visão muito forte desse fanatismo, onde as pessoas vão brigar por aquilo, porque vai começar a ter uma queda e muitos ainda vão tentar se segurar naqueles valores antigos para poder manter os padrões antigos, porque muito neguinho não vai querer largar o osso, assim como na política. E aí, 2026, né? O Ouroboros, que quem não sabe é aquela serpente que morde, né, a própria cauda, e ali tem toda uma reciclagem. E aí vai ter uma energia muito forte de Marte, ali que vem de 2025, 2026, e que aí vai trazer a lei da causa e efeito. As pessoas vão entender muito bem isso, porque tudo aquilo que eu vim plantando, eu começo a colher nesse 2026. E aí, se você fez a tua lição bonitinha, acompanha aqui o Jorge das Reflexões, né? Então você já está mais, né, carregada ali de muita informação. Se você praticou aquilo, fez tudo bem, você vai entender aquilo, vai entender os efeitos das situações que vão acontecer no ano de 2026, vai entender que aquilo nada mais é do que um efeito, né, de uma situação que foi causado pela posição que foi colocada nos anos anteriores. E aí, 2027, o Sol novamente volta como um regente ali muito forte. Para quê? Para cobrar toda essa reconfiguração para uma nova vida, para a gente poder ter uma vida melhor, né? Para a gente poder ter um mundo melhor, para construir um mundo de uma maneira diferente, né? Mudar, mas mudar com valores assim conscientes daquilo.
né? Olha, eu não vou poluir aqui porque eu tenho consciência do que a poluição vai acontecer lá na frente, mas sem abrir mão de uma tecnologia, de um desenvolvimento sustentável, por exemplo, em se falando de natureza. Entender o ser humano não querendo mudar o ser humano, mas entendendo a posição que ele ocupa aqui agora, nesse planeta, a forma como ele está. Hoje a gente trabalha de uma forma como se a gente exigisse, por exemplo, que uma criança fizesse uma prova da faculdade. Ela não tem condição para fazer aquilo, ela vai chegar lá. Mas hoje, se você parar para observar, a gente exige isso muito das pessoas, ou seja, exigir aquilo que elas não podem nos dar. E nós exigimos da gente também aquilo que nós não podemos fazer, que nós ainda não criamos condições para fazer. É uma ilusão muito forte. A gente vive ainda numa redoma de ilusão muito grande. E isso em 2027, com essa energia novamente do Sol ali, né, que traz uma força de movimento, de criação, vai estar muito, muito, muito grande e vai estar cobrando essa reconfiguração, essa cobrança, ou seja, eu entendi tudo durante esse ciclo de 7 anos e agora eu estou pronto para reconfigurar isso e começar a trabalhar isso de uma forma mais correta possível, trazendo para a gente um mundo muito melhor para ser vivido. Um mundo onde eu consigo colaborar mais, onde eu consigo colocar mais o meu conhecimento, onde eu consigo levar mais conhecimento para aquelas pessoas que ainda não têm, onde o coletivo ele vai fazer uma parte muito grande, né? Onde as pessoas vão entender aquilo, onde as pessoas vão poder aprender com tudo aquilo, porque o conhecimento sempre vai ser, pelo menos nesses períodos, vai ser uma chave muito grande, né? É uma chave de sucesso muito grande dentro da tua vida. Conhecer e partilhar esse conhecimento, mas o conhecimento verdadeiro, né? Não as fake news que está aí na moda, ser só um papagaio, passar aquilo adiante porque eu ouvi falar ou porque eu li um livro. Não. Eu olhar aquilo, eu estudar a fundo aquilo, porque essa profundidade ela vai estar muito grande em 2027. Então tudo tem que ser muito profundo. Profundo, que eu digo, é de conhecimento. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu não estou passando uma bobagem, eu não estou levando adiante um achismo. Ó, eu acho que vai ser assim. Não, olha, é assim que funciona. É uma coisa lógica, sabe? É matemático ali. Olha, é assim, assim, assim para chegar nesse resultado. Então, esse resultado vai trazer essa consequência e esse resultado vai trazer esse outro tipo de consciência e esse outro tipo de consequência na vida de cada um. Tá bom, pessoal? Então, aqui foi um papo, uma pincelada muito rápida, mas eu acho que vai fazer todo sentido para você escute esse áudio quantas vezes você quiser e procure entender um pouquinho de cada ano, de cada situação e principalmente do momento que você está atualmente e o que você precisa fazer para trazer esse conhecimento dentro de cada uma dessas energias que eu acabei de passar aqui para vocês, tá legal? Um grande beijo a todos e até o próximo áudio.